Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem. Hoje não tem TP na minha frente, não tem roteiro. Eu simplesmente pego algumas mensagens, algumas comentários, queixas, críticas, vez por outra até um elogio, acho que não é o caso de hoje, que vocês me fazem nos comentários dos vídeos de segunda e quarta-feira. Na segunda-feira falei sobre Threads, a nova rede social da Meta, que concorre evidentemente com o Twitter e que tipo de impacto isso pode ter sobre a política. E na quarta-feira eu falei sobre o tenente-coronel Mauro Cid, sobre a perspectiva de punição dele por parte da justiça e qual o impacto que esse tipo de coisa pode ter no Exército Brasileiro. Eu queria começar hoje com dois comentários de cara sobre Threads, porque eu acho que, primeiro, são dois comentários muito sólidos, é, e ambos juntos podem ajudar a gente a entender o tipo de impacto que essas redes têm na, no nosso debate sobre as coisas que são de nosso interesse coletivo na sociedade. O primeiro é do Felipe Cardoso Silva. Pedro, compreendo o seu, entre aspas, otimismo relativo otimismo com a nova rede social, mas não seria esse só mais um canto da sereia? Explico. A esfera pública se caracteriza pelo uso público da razão, pela exposição livre do debate, pela paridade no uso da palavra. Com o advento das redes virtuais de comunicação, tornou-se possível articular demandas sociais dispersas de forma altamente eficiente, o que parece ser positivo para a democracia. Mas as redes sociais não são expressões virtuais da esfera pública, mas expressões virtuais do espaço privado. Através da confluência entre bancos de dados e processadores de alto desempenho, as redes oferecem potenciais clientes aos nichos de mercado, mesmo que sejam nichos políticos ou culturais. Sua posição otimista não poderia ser só uma expressão até justificável de tecnofilia frente a um instrumento já desenhado para degradar a democracia? Vídeo excelente, parabéns a você e toda a equipe do meio. É daquele, sabe, o emoticon da cabeça explodindo? Que comentário excelente, Fernando. Felipe, eu vou entrar nele, mas eu quero também é, entrar aqui no CHP Silva primeiro. Ele começa com uma aspa minha: se o Threads substituir o Twitter, o que isso vai mudar na maneira como conversamos sobre política? E a resposta dele é nada. Twitter tem 24 milhões de usuários num país de 203 milhões de pessoas. Mesmo que 100% dos seus usuários migrem e depois o Thread dobre esse número, não dá 25% da população. Mas isso mostra como vocês estão fora de sintonia com a realidade desse país, tão preocupados que estão com uma rede social que nunca foi relevante por aqui. Cara, CHP, você está errado. Se você acha que o Twitter não teve qualquer tipo de influência na política brasileira nos últimos anos, você não entendeu ainda como é que o Jair Bolsonaro chegou ao governo. A quantidade de pessoas no Twitter no Brasil é pequena, mas isso vale para o mundo todo. O Twitter tem 360, 370 milhões de usuários. E, no entanto, você não explica a política americana dos últimos 10 anos sem você passar pelo Twitter. Você não explica a eleição de Donald Trump sem passar pelo Twitter. A questão é a seguinte: sabe o funcionamento de estatística? Sabe como é que é aquela coisa? Você não precisa fazer uma pesquisa com 100% dos brasileiros para entender qual é a percepção que os brasileiros fazem do presidente da República, ou tem do... Não importa. Sabe pesquisa de opinião? Pois é. O Twitter funciona, da mesma maneira. Aquilo é um ambiente no qual grupos políticos testam mensagens, testam mentiras, testam memes, testam a maneira como você vai manipular uma determinada opinião. A partir do momento, o Twitter é uma maneira muito eficiente de você fazer esse tipo de teste de mensagem muito rápido. Você sente o que pega, você sente o que não pega. Aí essas coisas que pegaram, você compacta elas e você vai distribuir pelas outras redes sociais, pelo TikTok, que é muito maior, pelo Facebook,
que tem mais gente mais velha, mas é muito maior. Pelo próprio Instagram, você vai distribuir isso para o Telegram, você vai distribuir isso para o WhatsApp. Sem o Twitter como espaço de teste geral, a lógica de desinformação desses movimentos ultrapopulistas autoritários que assolam o mundo não funcionaria. Então, a primeira coisa do Twitter é esse espaço de teste, que é fundamental justamente por ele reunir uma quantidade muito grande de pessoas discutindo política, ultra engajadas e tudo mais. Agora, além disso, o problema é quem está no Twitter. A partir do momento que os principais jornalistas, os principais cientistas políticos, os principais economistas, os principais políticos estão no Twitter, eles estão se lendo e lendo uns aos outros o tempo todo. Então, boa parte dos argumentos que surgem para defender uma posição, para defender outra posição, são conversas que se iniciam e que se dão no Twitter. Os times são divididos no Twitter, são organizados dentro do Twitter. Então, importa muito pouco se tem 203 milhões de brasileiros ou só 20 milhões de brasileiros na rede social, porque se as pessoas que boa parte dos políticos leem estão no Twitter, se a maneira como boa parte dos políticos tomam suas decisões, decidem seus votos quando são parlamentares, tomam decisões de governo, são pesadamente influenciadas pelas conversas que essas pessoas estão tendo dentro dessa rede social em particular, aí a gente tem uma democracia representativa. Não é cada pessoa um voto para cada decisão que se toma. Não, é o parlamento que toma decisões. Não, são os ministérios que tomam as decisões, são os palácios que tomam decisões. Então, uma rede, para ser muito influente, ela não precisa ter o total do conjunto de pessoas. Ela só precisa ter a capacidade de influenciar as pessoas certas. E o problema é o seguinte: a partir deste momento em que esse processo se dá, e o Twitter faz isso não só na democracia brasileira, como em diversas democracias, incluindo a democracia americana, que é a mais antiga em operação no mundo, aí a gente tem um problema que é o algoritmo do Twitter também vicia a natureza do debate. Porque os argumentos que o Twitter traz à tona são os mais radicais. O tom que o Twitter dá para boa parte das conversas é um de confronto, é um de dissenso, é um de estímulo à impossibilidade de diálogo. Então, isso afeta diretamente a maneira como políticos, e a partir do momento que essas mensagens são distribuídas como se fosse numa cascata nas outras redes sociais e nas redes de mensageria, a própria população, todo mundo acaba radicalizado, todo mundo acaba estimulado ao dissenso. Então, acho simpático e compreensível o seu raciocínio. Como tem apenas 10, 15% da população brasileira lá dentro, não deve ter impacto nenhum. Infelizmente, cara, não funciona assim. Isso posto, vamos para a questão do Felipe, que é um pouco mais complicada. Felipe, o que você está questionando, e com toda razão, é se eu devo chamar de esfera pública a conversa que a gente tem nas redes sociais. O que eu costumo falar, eu já falei isso em alguns vídeos, é que o Vale do Silício, de certa forma, fez foi privatizar a esfera pública. Aí você meio que está fazendo uma provocação de, mas vem cá, uma esfera pública privatizada não é a esfera pública. Tudo bem, eu acho que do ponto de vista conceitual você está certíssimo. O problema é o seguinte: eu estou, sem querer lançar mão de um conceito sociológico, de um conceito de teoria da comunicação, sem começar aquelas coisas, né? Pegar Habermas, pegar Stuart Mill, começar um debate sobre o que é a esfera pública e tudo mais. Do que eu estou falando aqui, que é a preocupação com que eu estava tentando trazer no vídeo. O que eu estou falando é o seguinte: existe um espaço que é o espaço onde nós temos as conversas sobre o que é de nosso interesse coletivo.
As conversas que, no fim das contas, vão ter impacto nas políticas públicas que nós vamos adotar ou que não vamos adotar. É isso que eu estou chamando de esfera pública. E sim, isso no mundo das redes sociais foi privatizado. Foi privatizado no sentido de que 2 ou 3 multinacionais muito grandes e muito ricas são donas do ambiente em que essas conversas se dão. Se a gente, evidentemente, estivesse falando de cafés vienenses, né? Tipo, o café é privado. Mas o problema é o seguinte: a partir do momento que as pessoas que têm influência numa determinada sociedade se encontram nesses cafés e têm as determinadas conversas delas e saem, e aquelas conversas que acontecem dentro desses cafés, se elas são as conversas que vão influenciar nas decisões de política pública, os cafés são privados, mas o fato de que eles são privados não tem grande influência na natureza de como essa conversa se dá. Isso nas redes sociais não acontece a partir do momento que você tem um algoritmo que está escolhendo que mensagens que vão ser distribuídas para muita gente e que mensagens que vão ser distribuídas para pouca gente. Um dos grandes equívocos da turma de extrema-direita, que trata essa discussão como uma discussão de liberdade de expressão, é que a gente não está questionando, e eu não estou falando que você está falando disso não, porque você não está falando isso. Aliás, claramente você não está falando isso. É que se você estivesse tratando isso como uma discussão a respeito de liberdade de expressão, o que você estaria questionando é, se determinadas pessoas podem manifestar suas opiniões ou não. É a manifestação da opinião que cabe ali no conceito de liberdade de expressão. E o problema das redes sociais não é a manifestação de opinião. O problema é que, a partir do momento que opiniões são manifestadas, as redes sociais usam algoritmos para fazer com que algumas opiniões cheguem a uma quantidade muito grande de pessoas. E outras opiniões sejam enterradas, sejam escondidas, não cheguem a ninguém. Tá certo? E qual o critério que as redes sociais usam? E meio que você sugere isso, né? O critério que as redes sociais usam é um que faz com que as ideias mais radicais, as ideias que deixam as pessoas mais zangadas, são essas as ideias que são as ideias mais divisivas, que ganham audiência. No fim das contas, o problema das redes sociais não é o que está sendo publicado lá, mas o que está sendo distribuído lá. O que está chegando a muita gente. E isso danifica profundamente a esfera pública. Agora, tem uma discussão super legítima de se ter, que é a seguinte, cara. A esperança para lidar com o Twitter é a Meta? Tipo, a Meta não tem um bom histórico, né? O Facebook foi um problemaço na eleição americana de 2016. Foi um problemaço na eleição brasileira de 2018. O WhatsApp pertence à Meta. É uma das principais fontes de desinformação que existe. A gente vai ter que esperar para ver. O problema é que hoje o Twitter radicaliza de um jeito que o Facebook e o Instagram não radicalizam. O algoritmo que o Facebook usa, que é muito diferente do algoritmo do Instagram. O Instagram passou por uma tiktokização. São algoritmos que não te empurram hoje a um ambiente de desinformação profunda, principalmente o Instagram. E é a experiência do Instagram que está ditando o que vai acontecer no Threads. A gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o efeito disso. Vem cá. A meta salvar todo mundo do Twitter, salvar as democracias do Twitter, é o lugar, é o cenário ideal? Não, não é. O cenário ideal, na boa, é antitruste. É quebrar essas empresas em empresas menores. Entendeu? A empresa que é dona do Facebook não pode ser dona do Instagram. Mesmo que o Instagram possa ter os threads, não pode. E o WhatsApp tinha que ser uma terceira empresa. A empresa que é dona do Google não pode ser dona do YouTube. Para mim é evidente que o tipo de política ideal seria uma política de estimular a competição, concorrência nesse espaço.
entende? E quebrar em um número maior de empresas, não ter essas supergigantes. Essa opção ainda não está dada, ela pode vir a aparecer, processos antitruste estão acontecendo, mas até lá é o que nós temos, não é mesmo? Gente, isso tudo posto, olha, amanhã na edição de sábado a gente tem uma super reportagem da Mônica Manier sobre teste genético e o que teste genético, quando a gente está falando de saúde, pode ter de impacto. Vem cá, você quer saber se você tem alta possibilidade, alta probabilidade de ter uma doença terrível? É, eu falo como alguém que já fez teste genético e já sabe, eu tenho alta possibilidade de ter mal de Parkinson em algum momento ali no futuro. Meu pai tem, e eu gosto de ter, e eu tenho todos os genes que apontam para Parkinson. E eu gosto de ter essa informação, porque há alguma informação do que você pode fazer a respeito de como impedir. Eh, mas talvez para algumas pessoas a ignorância seja melhor. E não é só isso. Que tipo de impacto esse tipo de informação pode ter no valor do seu seguro de saúde, por exemplo? Que, ti- que tipo de coisa que empresas podem fazer a partir do momento que elas têm informação sobre o que seus genes dizem a respeito de você? A gente, não é só inteligência artificial que a gente está entrando num mundo com questões muito novas. Agora, além desse debate a respeito da coisa dos testes genéticos voltados para a saúde, tem outra questão super interessante, interessante para mim, na verdade, porque é um artigo muito pessoal. Eu vou escrever sobre Indiana Jones, eu vou escrever sobre a minha experiência pessoal, a minha relação com o personagem Indiana Jones. Eu já vi o filme 2 vezes. É meio infantil, talvez, confessar isso, mas eu me pergunto mesmo muito o que esse personagem que eu acompanho desde que eu era criança, o quanto que ele teve impacto na minha vida, e na verdade ele teve uma quantidade imensa de impacto. E eu fiquei muito feliz de ver esse último filme. E eu vou escrever sobre isso amanhã na edição de sábado. Todos os assinantes premium do Meio recebem a edição de sábado. Gente, R$ 10 por mês. Você entra num debate super complicado sobre genética. E vamos conversar sobre Indiana Jones. E quarta-feira tem um artigo sobre política, sempre profundo, com cientistas políticos super reflexivos sobre o que está acontecendo, sobre como que a gente entende a coisa. No outro sábado vai ter outros artigos, outras reportagens. Você devia realmente assinar o Meio de Sábado. Você devia realmente assinar o Meio Premium. Além do mais, ainda tem desconto para os assinantes Premium, que só esse desconto já paga praticamente a assinatura nos cursos que a gente vai começar a oferecer a partir de agosto no Meio. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida da sexta-feira. Tem essa provocação aqui do Leonardo de Sacaldas, que eu tenho ouvido muita gente fazer nos últimos anos e com muita intensidade, não à toa, né? Muita gente, inclusive, lembra do exemplo da Costa Rica, enfim. A pergunta que sempre me vem é: para que servem as Forças Armadas se não para nos ameaçar? Não estaria na hora de um debate honesto sobre extinguir esses sanguessugas de uma vez por todas? Eu falei do caso da Costa Rica porque a Costa Rica fez exatamente isso, né? Extinguiu suas Forças Armadas. Mas essa não é uma opção para o Brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul. A gente tem um terço do nosso território, é uma floresta tropical densa, complexa, tudo mais, que nosso exército tem experiência de guardar. E é preciso guardar, é preciso proteger. É difícil você proteger as fronteiras nesse negócio. Tudo bem, você ainda poderia argumentar,
Se a questão é só essa, então prepara, sei lá, uma guarda florestal específica para a Amazônia, inclusive aproveita os próprios soldados no momento de extinção do exército e tal, mas vamos lá. É, tem outras questões. Primeiro, a partir do momento que você tem um exército, a partir do momento que você tem forças armadas, não só um exército, nós temos também uma aeronáutica e uma marinha, só isso já é tipo um recado para não tenta invadir, vai ter resistência. Durante a ditadura militar, por exemplo, teve um momento que houve uma tensão ali Brasil-Argentina, tipo, vamos desenvolver a bomba, né? Vamos ter armamento nuclear, vamos nos tornar potências nucleares. E o medo, essencialmente, era: se a gente não fizer isso, a Argentina vai fazer. Não adianta, países têm suas rivalidades e existem momentos de instabilidade. Alguns dos nossos vizinhos que fazem fronteira com a gente, esse não é o caso da Argentina, mas alguns dos nossos vizinhos vivem convulsões políticas de vez em quando, que são convulsões delicadas. É o caso da Bolívia, por exemplo, certamente é o caso da Venezuela. Então, até por uma questão de você ter esse tipo de instabilidade, você precisa ali ter um exército. Não é para entrar em guerra, não, entendeu? É para garantir que a instabilidade dos outros não vai vazar aqui para dentro do Brasil. Agora, tem uma função diplomática muito importante também das Forças Armadas. Por quê? Porque existem guerras civis no mundo, existem crises humanitárias no mundo, e com muita frequência você mandar soldados, você mandar tropas para missões de capacete azul, que são as missões da ONU, que são missões humanitárias, isso tem um imenso impacto em como que o Brasil é percebido pela comunidade internacional. Um bom impacto, um impacto positivo. Olha, teve muito problema na missão brasileira no Haiti, tá? Não foi uma missão livre livre de problemas. Teve vários problemas, acusações, algumas muito sérias contra soldados brasileiros. Mas apesar de tudo isso, a gente saiu com um impacto positivo para a imagem externa do Brasil muito grande, além de estabelecer uma relação especial com o Haiti, além de ter o nosso as possibilidades que o Brasil tem acesso na ONU abertas, ampliadas. Quer dizer, você abre portas quando você está disposto a trabalhar emprestar, digamos assim, suas forças armadas, algumas tropas, para esses serviços que são necessários no mundo. A partir do momento que você não tem forças armadas, você perde a oportunidade de ganhar espaços mesmo diplomaticamente. Eu estou falando de soft power, não estou falando de hard power, poder militar. Nesse sentido de sair matando, fazendo guerra, invadindo o país e tal. Não, estou falando do uso para soft power, no sentido do uso diplomático. Foi um general brasileiro que fez o manual, que escreveu a pedido da ONU, o manual dos capacetes azuis, né? Como é que você lida com situações de guerra civil. Foi o caso do Congo, por exemplo. Esse tipo de circunstância, enfim, a gente é um país muito grande, a gente tem fronteiras muito extensas, não dá para não ter exército. A gente precisa de defesa. O problema é o seguinte: a gente tem um exército que tem uma cultura viciada. Principalmente no exército, mas não apenas no exército. Nossos militares têm uma cultura viciada. Eles não podem ser responsáveis. Isso não vai ser resolvido agora, eu sei disso. Mas as Forças Armadas brasileiras não podem mais ser responsáveis pelo ensino dos seus oficiais. Eu estou falando da Academia Militar de Agulhas Negras, por exemplo, né? Que é a academia do Exército, que é quase que a universidade, né? Você entra ali para fazer uma graduação que vai te jogar do outro lado como tenente para você seguir uma carreira até general, talvez. Eles não sabem. Os civis precisam assumir esse negócio. Precisa ensinar história do Brasil direito para essa gente. Precisa ensinar direito para essa gente. Precisa ensinar
política direito para essa gente. Precisa ensinar o que o regime democrático é, qual o lugar dos militares. Precisa ensinar que 1964 foi um golpe de Estado. Sabe? É esse tipo de coisa. Não é abrir mão das Forças Armadas. Não dá para um país como o Brasil não ter Forças Armadas. A gente precisa de militares. Agora, a gente precisa do tipo de Forças Armadas que uma nação democrática tem. Isso nós não temos. Isso é um problema. Isso a gente precisa resolver. Mas não é acabar, é resolver. É mais simples resolver do que acabar, inclusive. Outro comentário, esse da Cristiane Leão, sobre a questão toda das Forças Armadas e sobre aquela interpretação maluca do Ives Gandra Martins. Insisto, o único advogado a falar e defender publicamente que o artigo 142 poderia, de alguma forma, levar a entender que o Exército poderia erguer armas contra um dos poderes da República. Né? O que Cristiano Leão escreve? Muito bom, Pedro. É mesmo necessário haver punição exemplar aos membros das Forças Armadas, especialmente para que os mais jovens entendam seu papel. Quanto aos mais antigos, aí não temos esperança. Só o medo os colocará onde devem estar. Por fim, sei que o que vou dizer pode ser visto como intolerância religiosa, mas o fato do Gandra Martins ser membro da Opus Dei diz muito sobre sua posição política. Sigamos lutando pela democracia e pela liberdade. Cristiane, deixa eu te falar. Eu conheço muita gente da Opus Dei. Evidentemente, é uma organização profundamente conservadora dentro da Igreja Católica. O Ives Gandra Martins, de fato, tem um cargo muito alto dentro da obra. E a Opus Dei tem um passado na sua relação com a ditadura do general Franco na Espanha, Francisco Franco, com muitos problemas. Entende? É uma organização dentro da Igreja Católica, essencialmente leiga, né? A maioria dos membros da Opus Dei não são sacerdotes, são membros leigos, e é uma organização muito ligada às estruturas de poder, né? Principalmente às estruturas de poder jornalístico, às estruturas de poder econômico e às estruturas de poder jurídico, porque, em essência, a maneira como a Opus Dei trabalha é tentando influenciar determinados ambientes para as suas ideias, mas o que é legítimo em qualquer democracia, tá? Você agremiar pessoas, juntar pessoas para tentar influenciar o debate público com suas ideias é absolutamente legítimo. Eu só acho que tem um cuidado que a gente deve ter, que é o seguinte, principalmente por conta, eu acho, do Código da Vinci, que bota a Opus Dei como essa estrutura misteriosa que contrata assassinos profissionais e tudo mais. A obra ganhou um certo peso, uma certa aura meio conspiracionista, tudo mais, que não me parece que cabe. E deixa eu te lembrar de uma outra coisa que eu acho que muita gente tem esquecido. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, era da Opus Dei. Não sei se ainda é, mas era da Opus Dei. Foi muito ligado. A obra tem um papel... A obra cumpriu um papel muito importante, inclusive, dentro da vida, dentro da formação do Alckmin. E ele é vice-presidente do Lula, entende? E mesmo quando ele era candidato tucano à presidência da República, os tucanos, esses tucanos históricos, e eu estou incluindo o Alckmin dentre eles, Fernando Henrique Serra, entende? A gente não está falando de pessoas conservadoras. Não são pessoas conservadoras, são pessoas profundamente ligadas à justiça social, preocupadas com questões de política pública voltadas para combater desigualdade no Brasil e tudo mais. Foram esses tucanos que trabalharam pesado, inclusive, para, durante a Constituinte, ter uma legislação de reforma agrária muito mais radical, entendeu? Do que a que terminou sendo aprovada. E o Alckmin
não sei se ainda é, mas foi durante muito tempo membro da Opus Dei, entende? É uma organização religiosa, de valores conservadores católicos. É do jogo. Ives Gandra Martins é, sim, da alta hierarquia do Opus Dei, e isso não quer dizer absolutamente nada. O problema do Ives Gandra Martins é o fato de, na leitura que eu faço, é gravíssimo que ele insinue algo que ele sabe que não é verdade. Que o artigo 142 pode autorizar que um poder peça às Forças Armadas para interceder sobre outro poder. Não autoriza. As Forças Armadas, na Constituição de 1988, estão submetidas aos 3 poderes civis. As Forças Armadas não podem se insurgir contra um dos 3 poderes. E é temerário que alguém como Ives Gandra faça uma afirmação dessas. É uma afirmação canalha. Agora, isso não tem nada a ver com as afiliações religiosas dele. O que não quer dizer também que não possa ter outros golpistas dentro da Opus Dei. Pode. Mas isso não faz da Opus Dei uma entidade golpista. A Opus Dei, por tudo que eu acompanhei, não foi uma entidade particularmente bolsonarista. E volto a Geraldo Alckmin. Nunca a Opus Dei esteve tão próxima do poder no Palácio do Planalto como está hoje no governo Lula, sabe? É, é muito mais fácil hoje para alguém da Opus Dei ligar e ser atendido pelo vice-presidente da República do que era no governo Fernando Henrique, do que foi nos governos Lula 1 e 2, no governo Dilma, mesmo no governo Michel Temer. A ligação é muito profunda, muito próxima. Então, eu acho que isso só devia mostrar que, que dá para a gente desconectar essas informações. Ives Gandra é golpista? É. Isso tem a ver com o fato dele ser do Opus Dei? Não tem. Desestigmatizar essas organizações é importante, sabe? Agora, de resto, eu concordo com tudo no seu comentário. E um último comentário aqui, voltando para o texto sobre o Threads de segunda-feira, que eu achei instigante, do programa Quadrinhos. Orkut, Twitter, MySpace, Facebook, Instagram, TikTok e agora chegou o Threads. A cada passo as redes sociais são transformadas e levadas a um nível mais complexo. A curtida, o like, os áudios, os grupos, as bolhas e agora voltando ao conteúdo para atrair o cliente. Um ponto em especial me chama a atenção na sua fala, o controle dos meios de comunicação. Antes era o jornal, veio o rádio, que foi atropelado pela televisão, que foi bombardeado pelo uso da internet, tanto pelos meios de comunicação, quanto pelo cidadão comum, quanto pelos grandes grupos políticos. Nessa selva da informação digital, será que finalmente vão compreender o dilema de Thomas Hobbes, o homem é o próprio lobo do homem? Cara, vamos lá. Eu acho divertida a provocação. Eu Existem 2 pensadores ingleses importantes dessa segunda metade do século XVII. Um é o Thomas Hobbes, o outro é o John Locke. O Hobbes falava que a gente precisava de um Estado com autoridade forte, com autoridade única, porque o estado natural do homem é o da violência. Como o estado natural do homem é o da violência, se você não tem um estado forte, alguém autoritário que imponha regras, que imponha ordem, organização, a coisa não vai andar. Na verdade, citar o Hobbes é argumentar em defesa de que os militares deem mesmo um golpe e instalem um Estado forte. Eu sou liberal, portanto, eu sou essencialmente lockeano. O Locke dizia que não, o homem não é o lobo do homem. Cada pessoa tem direitos inalienáveis, direitos essenciais que pertencem a cada um de nós. A nossa liberdade, a nossa dignidade, o direito de falarmos o que pensamos, de participar
das conversas a respeito, enfim, a gente pode ir longe em quais são os direitos individuais essenciais, mas toda a ideia de democracia nasce a partir do Locke. O que o Locke vai dizer é o seguinte: você precisa de um Estado cuja função principal vai ser garantir garantir que os direitos serão respeitados, os direitos de cada pessoa serão respeitados. Essa é a função principal do Estado. É a partir daí que nasce toda a ideia que a gente tem hoje de democracia. Então, perdoe, eu discordo de você. O homem não é o lobo do homem. Nós somos perfeitamente capazes de convivermos. É claro que somos. Não te parece? Gente, vamos sextar. Sempre um grande prazer estar com vocês. Até segunda-feira.